Olá, sejam bem-vindas. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou ensinar como que faz o ponto grade ou ponto tela no crochê tradicional e depois nesse outro jeito, no mesmo crochê. Só que aqui é quando a gente faz aquela laçada na agulha, aquele ponto alto que ele fica assim, torcidinho, porque quando a gente vai fazer, a gente gira assim e faz uma laçada na agulha para fazer o ponto alto, certo? Nesse outro modelo aqui, notem que ele fica diferente. Ele fica o ponto grade, o ponto tela, só que ele fica com esse risquinho aqui no meio, tá vendo o risquinho? Que às vezes fica pelo lado de trás, quando a gente faz aqui essa parte do lado direito, aqui a parte do avesso, e do outro lado ele fica da mesma forma. Aqui nessa parte de baixo, eu fiz apenas com duas correntinhas, igual o ponto alto sem laçada que eu ensinei no último vídeo. E aqui eu já fiz com três correntinhas e uma correntinha na distância. Então, note como que ele fica o ponto grade ou ponto tela sem laçadas. E aqui com laçadas. Eu fiz também com um algodão mais grosso, um fio mais grosso, e notem a diferença, como que ele fica. Fica um ponto assim, tipo grade tela mais fantasia, né? Então, no tutorial de hoje, eu vou ensinar das duas formas como fazer esse ponto grade e ponto tela. E depois você fazendo a sua amostra, você vai decidir qual ponto melhor usar para a sua receita, para o trabalho que você for executar, ok? Vamos ao tutorial de hoje, então? Vamos lá, então. Nós vamos começar fazendo o ponto grade, também chamado de ponto tela, no modo convencional, tá? Então, eu venho, seguro a pontinha do fio aqui, o meu fio comprido está aqui, giro, fiz um elinho, certo? Insiro a agulha, laço o fio e fiz uma correntinha. Vou fazer aqui 12 correntinhas. Então, eu tenho uma, a primeira eu vou fechar aqui, eu não vou contar ela, então temos uma na agulha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, ok? Vou subir aqui uma, duas correntinhas, que é a altura do ponto, e três correntinhas, que é para virar o ponto, ok? Então, eu subi três correntinhas assim. Laço o meu fio, conto da agulha uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu insiro a agulha, laço o fio. Eu tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio, tiro 2 e laço o fio, tiro 2. Vou fazer uma correntinha, laço o meu fio. Pulo uma correntinha do ponto de base e vou para a próxima correntinha. Insiro a agulha, laço o fio. Temos 3 pontos na agulha. Laço o fio, tiro 2, ficamos com 2. Laço o fio e tiro 2. Então, aqui, com essas 3 correntinhas e mais uma que a gente subiu, ela já é um ponto alto nesse lado. E aqui os pontos altos seguintes, separados por uma correntinha de base e uma correntinha em cima. Repetindo, uma correntinha, laço o fio, pulo uma correntinha e na próxima eu insiro a agulha, laço o fio. 3 pontos, tiro 2 e tiro 2. E assim eu vou fazer até o último ponto aqui da minha carreira. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Lembra aquela primeira correntinha que eu fiz? Eu fecho ela e ela ficou arrematada aqui no canto. Vou subir aqui uma, duas correntinhas, que é a altura do ponto, mais uma para virar. São 3 correntinhas. Giro o meu trabalho, laço o meu fio e nesse próximo ponto aqui, em cima do ponto, bem no meio desse elinho assim, insiro a agulha. Note que eu peguei as duas alcinhas da minha correntinha. Laço o fio, puxo,
tiro uma vez e tiro 2 vezes. Novamente, uma correntinha, laço o fio, vou bem nesse espacinho aqui, olha. Note que ele tem um orifício aqui. Você insere a agulha, para quem não tem experiência, olhe se você pegou as 2 laçadinhas aqui da correntinha. Laço o meu fio, tiro uma vez e tiro 2 vezes. E assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Uma correntinha, lembra aquelas correntinhas que a gente subiu? Você vai pegar aqui, olha, você vai pular uma correntinha dela bem no meio da segunda correntinha, pegando de cima. Você insere a agulha, pegando as 2 alcinhas, laça o fio e faz um ponto alto. Então, note como que ela está ficando. Vou fazer novamente 1, 2, 3 correntinhas, giro o meu trabalho, laço o fio. No ponto alto, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha e assim nós vamos seguindo o nosso trabalho sempre desta forma. Fazendo uma correntinha e um ponto alto com uma laçada em cima de cada ponto de base. Vocês vão notar o seguinte, quando eu faço o ponto alto aqui, eu faço assim, olha, eu dou uma laçada por cima da agulha, insiro a agulha e tiro em 3 vezes. O que ocorre é que bem aqui, olha, no meio do ponto, vocês veem que tem um pontinho cruzadinho pelo lado direito. Pelo lado avesso, ele fica assim. Olha o lado direito com um fiozinho cruzando aqui, ok? Uma correntinha, laço o fio, conto uma na segunda correntinha aqui. A gente pega na corrente que a gente virou e nós formamos assim, novamente, o nosso ponto grade. Girando novamente com 3 correntinhas, girando o trabalho, laçando o fio e voltamos a fazer. Esse é o nosso ponto tela, ou ponto grade, fazendo com o ponto alto tradicional com uma laçada em cima da agulha. Vou terminar essa amostra e vou fazer a outra amostra para vocês, a segunda parte, né? Mostrando como fazer esse mesmo ponto tela ou ponto grade com o ponto alto sem dar essa laçada aqui na agulha. E vocês vão ver que o efeito vai ficar bem diferente. 3 correntinhas e giramos e vou terminar aqui essa amostra. Terminei a carreira aqui, então ele ficou dessa maneira. E muitas pessoas me perguntam, e se eu quiser fazer a telinha ou a gradinha com espaço maior? Ao invés de você fazer uma correntinha e pular uma correntinha de base, você faz 2 correntinhas e pula 2 de base, ou 3 correntinhas e pula 3 de base, sempre na sequência. Ah, mas eu quero fazer um quadrado com esse ponto. Então, você vai fazer o número de correntes até a largura desejada do seu trabalho e depois você sobe em carreiras até a altura desejada para que se torne um quadrado. Como você vai saber que se tornou um quadrado? Quando você está fazendo, você fez as carreiras assim e agora você vai fazer assim. Então, você mede, você pega esse cantinho e você dobra ele assim. Se ele, o cantinho, ele juntou pontinho com pontinho aqui, o bico ficou aqui e o bico ficou aqui, você fez um quadrado. Se você quiser medir com uma régua ou uma fita métrica, se for um trabalho bem grande, nós temos aqui 7 centímetros e nós temos aqui 7 centímetros, ok? Então, é assim que se fazem os quadrados, para almofada, para tapete, para uma peça maior, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz esse mesmo ponto, só que sem dar a laçada na agulha. Como eu já ensinei em outro vídeo anterior meu, ponto alto sem laçada,
Teve muitas críticas, muita polêmica, mas o pessoal está amando. Então, vamos lá ao segundo tutorial de como fazer. Eu não vou cortar a linha aqui, porque depois essa peça eu vou desmanchar. É apenas uma amostra. Vou pegar o fio, vou laçar o fio e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Da mesma forma que foi feito aqui. Vou subir agora, deixa eu desenrolar o fio aqui. Vou subir agora 1, 2, 3, 4 correntinhas, que são as do ponto e a da virada. Contando 1, 2, 3, 4 correntinhas, na quinta correntinha, que é aqui, contando da agulha, 1, 2, 3, 4. A quinta correntinha está no meu dedo aqui. Vamos inserir aqui. Venho, insiro a minha agulha, note que eu não dei a laçada. Insiro a agulha, laço o meu fio. Eu tenho 2 pontos na agulha. Laço o fio, tiro uma vez e laço o fio e tiro as 2 vezes. Se você quiser que ele fique mais alto, você tira em 3 vezes. Uma correntinha, não vou laçar o fio aqui, pulo uma correntinha, vou para a próxima. Laço o meu fio. Tiro uma vez e tiro 2 vezes. Uma correntinha. Pulo e vou para o outro. Uma correntinha. Não estou dando laçada, preste bem atenção nisso. Pulo uma correntinha e vou para a outra. Tiro uma vez e tiro 2 vezes. Esse ponto aqui, conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando assim, olha, correntinhas. Deixa eu focar bem aqui para vocês verem. Olha, correntinhas. Sendo que nesse outro aqui, ele fica esse pontinho aqui cruzando no meio. Parece um ponto mais torcido. Vamos lá. Uma correntinha. Opa. Pulo uma corrente e vou para a próxima. Tiro uma vez e tiro 2 vezes. Uma correntinha. Vou para o próximo. Tiro uma vez e tiro 2 vezes. Uma correntinha. Vou para o último, olha lá, pulei uma correntinha. Tiro uma e tiro 2 vezes. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Giro o meu trabalho e aqui, aonde a gente subiu o ponto, note que ele ficou com esse risquinho aqui atrás, com esse pontinho aqui atrás. Eu venho aqui, bem no meio, olha, tem uma argolinha aqui em cima, não tem? Deixa eu pôr aqui para focar bem, para vocês verem. Essa argolinha aqui, olha, eu insiro a agulha nela. Note que eu passei por baixo de 2 argolinhas da correntinha. Laço o meu fio, levanto até meia altura, tiro uma vez e tiro 2 vezes. Uma correntinha. Vou para o próximo ponto. Nesse ponto aqui do ponto alto. Não é entre o alto e o palito. Entre o alto e o palito é outro ponto. Levantei, tirei uma vez e tirei 2 vezes. E assim nós vamos prosseguir. Uma correntinha, insiro bem no meio do ponto alto aqui. Levanto, tiro uma vez e tiro 2. Uma correntinha e vamos prosseguir até o final da carreira desse modo. Último ponto aqui, eu vou, mesma coisa que eu fiz no outro, insiro a agulha, levanto, puxo uma e puxo 2 vezes. Então, note como que ele está ficando. Ele fica um ponto grade mais fechado, com esse pontinho aqui aparecendo atrás. Vamos girar o trabalho. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Giro o trabalho. Venho bem em cima aqui desse ponto, nessa parte. Insiro a agulha. Passei por baixo das duas alcinhas da correntinha. Laço o fio,
tiro 1 e 2 vezes. Uma correntinha, opa. Último ponto, você conta 1, 2 correntinhas, porque é na segunda correntinha que você vai pegar. E levanto o ponto aqui, olha. Então, note como que ele vai ficando o ponto grade. Bem diferente desse ponto grade, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que faz esse mesmo ponto, só que ao invés de eu pegar em 2 vezes, eu vou pegar em 3 vezes. Então, vamos lá, vamos subir. 1, 2, 3, 4. Viro o trabalho, insiro a agulha nesse mesmo ponto. Olha, tirei 1. A gente já ia tirar 2 vezes, né? Tiro 2 e na terceira eu puxo os 2 pontos. Uma correntinha, vou para o próximo ponto. Pega da mesma forma, insiro a agulha. Levanto nessa altura. Tiro uma vez, tiro 2 vezes e agora 3 vezes. Novamente, uma correntinha, insiro a agulha. Tiro uma vez, tiro 2 e tiro 3 vezes. Então, note como que ele ficou mais alto o ponto. Ele fica mais aberto. Então, vocês podem, a partir daqui, escolher qual ponto melhor, qual ponto que você gosta mais para a peça que você for executar, para a sua receita. O modo de aumentar e diminuir é a mesma coisa de como você estivesse fazendo o ponto tradicional. 2, 3 vezes. Cheguei aqui no último. Pulo uma correntinha na segunda correntinha daquelas 4 que a gente subiu. Levanto, faço 1, 2, 3 vezes. Então, olha como que ele tá ficando. Para que ele não entorte aqui, nesse canto, como a gente tá subindo em 3 vezes, você pode fazer 5 correntinhas. Então, fica assim, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no ponto, ele vai ficar bem maior esse canto. Laço aqui, tiro uma vez, tiro 2, tiro 3 vezes. Uma correntinha, vou para o próximo ponto, insiro a agulha, tiro 1, tiro 2, tiro 3 vezes. Novamente, uma correntinha, insiro a agulha, sempre sem dar laçadas. Tiro 1, tiro 2, tiro 3 vezes. A vantagem desse ponto é que ele fica diferente, porque não fica aquele ponto torcido. E também eu fiz um teste aqui, com o ponto feito com a laçada e sem a laçada. Em cada 10 centímetros, em cada 1 metro, desculpe, eu ganhei 10 centímetros. Então, veja como que ficou. Olha como que ela fica. Ela fica um ponto grade mais aberto. Vou subir aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para virar. Venho aqui novamente. Puxo, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Novamente. Tiro 1, tiro 2, tiro 3. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês, no fio mais grosso que eu fiz, a diferença é que dá de um ponto e do outro. Esse daqui eu fiz com o número 6, esse que eu fiz com o número 8, barbante mais grosso. Então, veja bem, aqui eu fiz com o ponto, tirando 3 vezes, olha como que ele ficou. E aqui eu fiz com o ponto, tirando 2 vezes. No fio mais grosso, ele fica dessa maneira. Então, ele tem o avesso e o direito é igual, porque uma hora a gente vai, outra hora a gente volta. Se você fizer uma peça circular, todos os lados direito vão ficar com as correntinhas aparecendo, ou seja, essa correntinha aqui. E no ponto tradicional, ele fica torcido, né? Que fica um ponto assim, palito, só que parece torcidinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, compartilhe para que outras pessoas possam
assistir aos meus vídeos e aprender também e fazer suas peças para que elas fiquem diferentes. E não esqueça de ativar o sininho, porque com o sininho ativado você vai receber sempre aviso que eu tenho um vídeo novo no canal. Se você não ativar o sininho, você vai ficar sem receber e vai ficar desatualizada, ok? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!